Olá, gente, boa noite, tudo bom? Vamos começar a última live do projeto de lives beneficentes. Esperar entrar um pouquinho de gente. Tá me ouvindo, madrinha? Para convidar a doutora Tiessa para entrar com a gente. Só falar um pouquinho sobre o projeto. Esse projeto consistiu em 3 lives. Todas as lives são beneficentes. Foi um projeto organizado pelo Lions Clube Verde Mares de João Pessoa e do Centro Espírita Caminheiros de Jesus de Porto Nacional Tocantins, com o objetivo de arrecadar fundos para os projetos que essas instituições apoiam. O Lions Clube Verde Mares tem um projeto com crianças cegas, com prevenção da doença oftalmológica na infância e com a proteção da cegueira, então com doação de óculos, exames oftalmológicos, além de um projeto também com crianças com câncer, dando apoio a essas crianças com câncer e garantindo qualidade de vida para essas crianças, né? Então apoia as instituições que fazem tratamento de câncer infantil. Tem também o Centro Espírita Caminheiro de Jesus de Porto Nacional, que além de outros projetos, tem um projeto chamado Mãe Menina, que é um projeto com adolescentes grávidas, e para isso nós fizemos 3 lives, né? A primeira live foi a live sobre doenças oftalmológicas na infância, com a doutora Larissa Godinho. A segunda live foi sobre gravidez na adolescência, com a doutora Tainá Gondim. E a live de hoje é a live com a doutora Tiessa Vieira, que eu vou chamar ela agora para entrar, que é uma live sobre diagnóstico precoce do câncer infantil. Deixa eu chamar a Tiessa aqui. Só um minutinho. Oi, Oi, Ari. Tiessa. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Boa noite, tudo ótimo. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito Deixa eu bom falar apresentar. sobre esse tema. Deixa eu apresentar você para o pessoal que talvez não te conheça. Para quem não te conhece, né? Doutora Tiessa Vieira é pediatra, formou em medicina na UFT, na Federal do Tocantins, me corrija se eu estiver errada, Não, e é isso fez mesmo. pediatria em Goiânia. E hoje está concluindo, já concluiu, oncologia pediátrica no GRAAC em São Paulo. Confere? Eu fiz 2 anos de oncologia pediátrica, né? No GRAAC, e agora eu estou terminando o ano opcional. Ai, que maravilha. Tá fazendo o Uhum. quê de opcional? É oncologia Tem- pediátrica mesmo. Ótimo, É ótimo, um que bom. segmento, assim, é porque no GRAAC é diferente dos outros locais. Aqui acabam sendo 3 anos. Ah, que maravilha. Que maravilha, isso é muito bom, né? E falar sobre câncer infantil é importante, a gente precisa estar sempre falando sobre o câncer infantil, porque as pessoas têm tanto medo que ainda fala assim, aquela doença. Não fala É, nem a palavra câncer, né? com E certeza. a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o tratamento. E a gente, como pediatra, eu sou hematologista, mas apesar de ter visto oncologia hematológica na residência, o meu foco é benigna, apesar de algumas doenças não ser tão benignas assim. Uhum, sim. A gente encaminha para oncologia ou para o onquemato o tratamento das doenças de câncer hematológico. Mas a gente precisa falar e a gente precisa que a família e os pediatras conheçam, né? E conheçam o diagnóstico precoce para que a gente faça o tratamento mais adequado possível, o mais rápido possível, né? Eu vou deixar você falar um Exatamente. pouquinho porque eu falo demais. Não, imagina. Primeiro, então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você para falar um pouquinho sobre esse tema
Eu gosto demais, assim, é a paixão da minha vida, né? Apesar de não ser fácil, a gente tá Uhum. na e eu acho que é super importante mesmo, Ari, confirmar o que você falou, porque as pessoas ainda têm muito medo, né, de falar sobre câncer, e isso faz com que a gente não preste tanto atenção aos sinais e sintomas que podem ocorrer, né? Então, só assim para trazer uma definição, né, do que é câncer. Câncer é quando acontece um tumor formado por próprias células do organismo que começam a se proliferar de forma descontrolada, né? Pode acometer qualquer órgão ou tecido do corpo, então tem os tumores sólidos, os tumores hematológicos, né, as leucemias e linfomas. E câncer é uma doença genética também, porque é causado por alterações, né, no DNA, mas isso não quer dizer que seja uma doença hereditária, porque um questionamento muito grande, assim, uma angústia dos pais, né, quando chegam para a gente, é assim, poxa, doutora, eu que transmiti essa doença para o meu filho, para minha filha, e não, na Como é que grande ele maioria pegou, né? não. É, Como é que ele essa. pegou isso? O que que eu fiz de Isso. errado? Exatamente. E aí vale reforçar que câncer não é uma doença infecto-contagiosa, né? É causada por próprias alterações dentro do organismo. E outra coisa que eu acho super interessante também de falar é que o câncer não é uma doença única, mas é um conjunto de doenças, um grupo muito heterogêneo, né? Então, existem cânceres mais agressivos, cânceres menos agressivos. Então, isso é interessante também. Quer Hum. falar alguma Vou coisinha, deixar, Ari? Alguma pergunta? eu vou falando devagarinho, vou deixar o pessoal. Gente, vocês não fiquem à vontade, vão falando as perguntas se vocês puderem, que vocês quiserem, que a gente vai tentar responder na medida do que a gente for desenvolver na live. E a gente vai falar, Tiesa, de diagnóstico precoce, né? Então, a Uhum. gente precisa lembrar que os pais são responsáveis, são as pessoas que mais conhecem o próprio filho. Então, é importante que os pais lembrem que, por exemplo, uma manchinha roxa na perna. Essa manchinha foi um trauma, bateu, ou é uma manchinha que está persistindo, que é do nada? O pai sabe, os pais Sim. conhecem. Então, quando os pais conhecem o próprio filho, a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, porque ele vai chegar na emergência, ou vai chegar no pediatra assistente da criança e vai falar: olha, tem essa manchinha aqui que não existia. Ou Claro. então Uhum. começou o olhinho ficar mais branquinho de um lado do que o outro, Isso é super febre. importante, assim, porque é até uma dificuldade, né, em se fazer o diagnóstico na infância e adolescência é que os sintomas e sinais, em geral, são muito inespecíficos, né, confunde com muitas doenças benignas. Então, não é raro a gente encontrar pacientes que passaram diversas vezes em pronto-socorro, passaram em consultório com pediatra, e daí acaba passando, né, às vezes batido. Mas a gente tem que ouvir muito, aprender a ouvir muito os pais, né? Uma mãe uma vez me Uhum. falou isso e eu nunca esqueci. Ela me falou assim, doutora, vocês precisam ouvir mais os pais também, porque a gente vê a criança ali naquele momento, né? Os pais convivem com a criança durante anos, então sabem quando realmente alguma coisa está saindo da curva. Então, os principais sinais e sintomas são esses mesmos: aparecimento de manchas roxas, de pintinhas vermelhas pelo corpo, sangramentos importantes, dores que não passam, dores ósseas, né? É, dor em um osso específico que acorda a criança durante a noite, que vai piorando ao longo do tempo, que não melhora com analgésico comum, como uma dipirona, um paracetamol. O reflexo esbranquiçado do olho também pode ser um sinal de alerta. Então, tem várias famílias que chegam para a gente porque bateu uma foto e viu um reflexo branco, né? O normal é que a gente tenha um reflexo vermelho nos dois olhos. Então, precisa procurar, né? Pelo menos o pediatra inicialmente, daí o pediatra vai fazer a avaliação e ver se precisa encaminhar, né, para um oncologista. Eu estou aqui no interior da Bahia, eu estou em Barreiras, e a gente tem um costume feio que alguns pais têm
de dar remédios sem prescrição, sabe? Eu, Sim, eu peguei uma criança em Salvador, quando eu fazia residência de hematologia lá, que a mãe tinha dado corticoide, um xaropinho para gripe, para uhum, neném, para filha, porque o outro filho, a receita era para o outro filho, mas ela deu para a mais velha, para o mais novo tomar. Tipo, a sua irmã toma, olha aqui, é gostoso. E é, deu umas 2 vezes, 3 vezes o xarope de um medicamento chamado corticoide, e isso atrapalhou o diagnóstico da filha dela. A filha com dela tinha certeza. leucemia e a gente demorou para fazer o diagnóstico lá em Salvador, para confirmar o diagnóstico, porque ela fez isso. Uma coisa tão Uhum, simples, né? O ato é. de fazer medicação desnecessária também atrapalha o diagnóstico, né? Claro, com certeza. Então, assim, falar sobre o corticoide é extremamente importante, porque com frequência a gente pega esses pacientes aqui quando chegam para a gente, né, nos casos novos, porque muitos têm crise de asma, então já sabe que a gente usa, né, com frequência o corticoide na crise, e aí resolvem dar por conta própria, sem avaliação médica. E isso atrapalha muito o diagnóstico, pode piorar o prognóstico, ou seja, a resposta que essa criança vai ter o tratamento, porque o corticoide não é uma medicação simples, né? Para a gente, para o Uhum. oncologista, ele faz parte da quimioterapia também, né? Para alguns tumores, como as leucemias, os linfomas. Então, nunca mediquem seus filhos por conta própria. É sempre bom, quando tem alguma coisa errada, passar por uma avaliação médica. E quando eu falo avaliação médica, eu não falo só mensagem em WhatsApp, em Facebook, em Instagram, não. É super importante que o filho de vocês seja realmente avaliado, examinado, né? Que criança também muitas vezes não vai falar o que que ela está sentindo, o que que está acontecendo. E a gente, quando vai examinar uma criança, percebe que tem algo de errado. Eu vou dar até um exemplo assim que a gente vê com frequência também. Por exemplo, aumento do perímetro cefálico, ou seja, o tamanho da cabecinha. A gente afere durante consultas de rotina na pediatria, né, nas consultas de puericultura, e daí a gente coloca essas medidas numa curva, né, e a gente precisa acompanhar se esse crescimento está adequado, se não está além da curva, né? Porque eu já peguei tumores cerebrais, por exemplo, que foram diagnosticados assim, por aumento do perímetro encefálico, né? É. E isso reforça a importância de fazer a puericultura. Claro, Eu com falei isso com a certeza. Larissa na live de doenças oftalmológicas, porque algumas pessoas acham que precisam ir para o médico só quando está doente e É. deixam de fazer as consultas de rotina, as consultas mensais, até um aninho de vida tem que ser todo mês a consulta com Uhum. o pediatra e depois pode ser um pouquinho mais espaçado, mas precisa ir para a consulta de rotina sem estar doente para poder avaliar peso, crescimento, o perímetro cefálico, porque ali a gente vai ver que tem coisas de diferente, né? Exato. Vai examinar o abdômen da criança também, que a gente sabe que muitos tumores abdominais, eles começam a dar sintomas quando eles já estão muito grandes, né? Sim. Então, isso é importante também. Quanto menor o tumor, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura, de sobrevida. Então, um exame físico bem feito, né, uma palpação do abdômen correta, pode identificar massas que ainda estão no início. Sim, sim. Crescer o baço, crescer a barriga, né? A família precisa conhecer a barriguinha do filho, né? Não achar que é só barriguinha de Sim, gordurinha, mas com sentir e certeza. observar. Se tiver alterado, também levar para o pediatra avaliar, né? Uhum, com certeza, não ficar esperando também. Infelizmente, com a pandemia, a gente está tendo agora, pelo menos aqui no GRAAC, um aumento do número de casos novos, porque as famílias, né, com medo da pandemia, acabaram ficando muito tempo em casa, tentando tratar os sintomas com medicamentos, e daí, infelizmente, estão chegando casos mais avançados para a gente. Atrasando o diagnóstico, né? É, Atrasando o com diagnóstico, certeza. atrasando o tratamento, muda o protocolo de tratamento dessas Uhum. crianças. Com Tia, certeza. Eu
eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre os sinais de alerta mesmo. Eu tô em casa, tô com meu filho, tá sem som? Quem tá sem som? O pessoal tá falando que tá sem som. Eu tô ouvindo a Tiessa direitinho. Tá Eu me ouvindo também estou ouvindo direitinho, a Tiessa? Ariadne. Tô sim. Então vamos seguir. Deve ter sido alguma coisa na internet lá da minha tia, a Carminha, que reclamou que tá sem som. Mais alguém tá sem som, gente? A gente pode fazer alguma coisa? Eu acho que tá tranquilo aqui. Então, tá ok. É, Então vamos então, continuar. assim, a gente até já falou um pouquinho, né, da parte hematológica, observar se vai aparecer alguma mancha roxa, principalmente em locais que não são comuns, assim, da criança bater, por exemplo, pintinhas vermelhas pelo corpo, sangramento nasal importante, sangramento de gengiva, é, dores ósseas, né, porque tem criança também que tem muita dor óssea, e Todo o são dores, crescimento. exato, a gente tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, é uma controvérsia, né, entre pediatras, ortopedistas, sobre dor do crescimento. Alguns falam que existe, outros falam que não, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria reforça isso, que a dor do crescimento é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, primeiro você tem que pensar nas coisas mais graves e excluí-las para depois falar que é uma dor de crescimento, né? Dor E em tese não é normal, né? Ninguém tem que estar sentindo dor. principalmente, Ariadne, assim, dores persistentes, né? Porque uma dor de cabeça uma vez na vida a gente pode ter, uma dor na barriga, agora aquela dor que está persistindo, que está piorando ao longo do tempo, que acorda a criança durante a noite, essa dor é sempre preocupante e merece investigação, né? E falando sobre outros sinais e sintomas também, presença de gânglios, ou seja, adenomegalias, né, que a gente chama, aquelas bolinhas que às vezes a gente palpa aqui no pescoço, palpa debaixo do braço. Em geral, são indicativos de infecções virais, infecções bacterianas, mas esses gânglios que persistem aumentados por mais de 4 a 6 semanas também merecem investigação, né? Porque podem estar relacionados com uma leucemia ou com linfoma, então tem que passar pela avaliação do pediatra. A mancha esbranquiçada, né, no olho, que a gente falou, o reflexo esbranquiçado do olho também é super importante a gente observar, né? Então, a criança precisa fazer na maternidade o teste do olhinho, apesar do retinoblastoma, que é esse câncer que dá no olho, não ser tão frequente em recém-nascidos, já é uma forma de triagem também. Eu não sei se foi falado na live com a oftalmo, sobre a importância das crianças também acompanharem com o oftalmologista, Sim, né? Porque às vezes, quando tem alteração ocular visível, o tumor já está mais avançado. Então, o ideal é que as crianças já desde pequenininhas comecem a acompanhar com o oftalmologista para que também esses retinoblastomas sejam diagnosticados no início. sim, sim, ela falou. Ela falou da consulta de rotina, que tem que fazer também a consulta, começar com 6 meses de vida a primeira consulta, e reforçou a É, importância de dilatar a pupila para fazer o fundo de olho direitinho, para sim, poder conseguir claro, com avaliar certeza. as alterações, que é É, importante. às Isso reforça vezes a importância até, das consultas, né? claro, com certeza. É, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Quanto aos tumores de sistema nervoso central, super importante. Crianças que têm dor de cabeça frequente, que não melhora com nada, também associadas com vômitos, na maioria das vezes, também é preocupante. Então, eu já peguei casos no GRAAC que, por exemplo, a família achou que fosse alguma coisa gastrointestinal, ficou acompanhando com gastro, aí depois passou para outro especialista, para outro, foi uns 3 especialistas, até alguém pensar, que, poxa, pode ser uma hipertensão intracraniana, vamos fazer pelo menos uma tomografia inicialmente, né, desse paciente. Um professor meu da época da faculdade, ele falava assim que toda dor de cabeça persistente merece um exame de imagem, né?
que a gente quer diagnosticar essas alterações de forma mais precoce, né? É. E parar de ficar, a gente tem que parar de ficar falando, tá com dor de cabeça porque tá forçando as vistas, tá com dor de É, cabeça, né? Criança dificilmente tem dor de exatamente. cabeça por causa de que tá forçando as vistas, né? Assim, Uhum, por é esforço, né? verdade. Então, é preciso, a gente precisa, e eu preciso falar aqui de novo, que a gente precisa falar em câncer. Claro, A com gente certeza. precisa, a gente como profissional de saúde, precisa pensar nesse diagnóstico com câncer. A gente Uhum. precisa falar assim, não existe o câncer. É só uma infecção de garganta. Será que é só uma infecção de garganta? Ou será que ela não está tendo um linfoma, um Burkitt aqui, e eu estou tratando como infecção de garganta? Então, claro que eu estou fazendo uma comparação grosseira, né? Nessa Aham. uma infecção de Eu garganta não acho, vai ser um Ari, que é Burkitt, super mas a gente tem que importante pensar. também, porque assim, isso causa uma angústia, né, na gente como pediatra, de deixar passar algum caso grave no pronto-socorro. Sim, E às vezes naquela avaliação inicial também você acha que é uma coisa mais simples, porque o claro. câncer na infância, ele é raro, né? A gente não, os estudos estimam uma incidência, né, ou seja, a taxa de casos novos de 16 casos para cada 100 mil indivíduos. Então, não é uma coisa, você não vai pegar uma criança com câncer no pronto-socorro em cada plantão que você der, não, é raro. Mas a gente precisa pensar e a gente precisa também orientar muito bem essas famílias, né? Porque inicialmente pode ser que realmente confunda com alguma doença benigna, mas falar para o pai, para a mãe assim, olha, se esse sintoma persistir além de 3 dias, se tiver qualquer sinal de piora, se a criança ficar prostrada, enfim, se houver qualquer piora de alguma forma, voltem aqui, voltem para a gente reavaliar, né? E aí, às vezes, na reavaliação, a gente consegue realmente fazer o diagnóstico, né? Das leucemias, por exemplo, nem toda leucemia vai ter o hemograma alterado inicialmente, né? É. E a leucemia é campeã, né? Continua sendo a campeã de É. câncer infantil, a leucemia. Uhum. E isso corresponde a 30% dos cânceres na infância. É grave, né? Toda leucemia é uma urgência. Na verdade, todo câncer na infância e na adolescência é uma urgência. A gente precisa diagnosticar e começar a tratar o quanto antes, né? Mas as leucemias têm um bom prognóstico de uma forma geral. Então, assim, as taxas de sobrevida aumentaram muito. Atualmente, eles estimam em torno de 80% nos melhores centros. É outra coisa também que a gente precisa falar, que a oncologia precisa ser feita por pessoas realmente especializadas e que têm uma estrutura para tratar, porque a gente precisa muito de uma estrutura hospitalar, né, de uma retaguarda de um hospital, porque são crianças que durante o tratamento ficam imunossuprimidas, então tem um risco muito maior de infecção. Daí a importância da gente ter essa retaguarda. Então, assim, seu filho, sua filha foi diagnosticado com câncer, tem que procurar um serviço de referência para que ele receba o melhor tratamento disponível, né? Sim, Esse é um sim. dos lemas também do GRAAC, né? O GRAAC surgiu justamente dessa vontade de pessoas da sociedade, de médicos, enfermeiras, de construírem um centro onde crianças, tanto do SUS quanto de convênio, tivessem acesso aos mesmos tratamentos e ao que há de melhor para elas. Sim, e o tratamento do câncer infantil, ele tem que ser feito no hospital adequado para as crianças, né? Porque a Claro. criança vai passar muito tempo nesse hospital, nesse ambiente, o ambiente tem que ser especializado para isso, com profissionais especializados para isso, né? Uhum. Para a gente fazer um acolhimento. Porque como a gente está falando, o câncer, ele tem cura na criança. Quando Uhum. diagnosticado Sim. precocemente, a maioria deles tem cura. É. E só Cerca que de a gente tem que garantir. 70% dos cânceres na infância tem cura, né? E o fato de ter cura, a gente também tem que garantir a qualidade de vida dessa criança, né? Claro, Então, com quando ele vai certeza. fazer transfusões muitas vezes, vai ter que ficar muitos dias internado fazendo quimioterapia, dependendo do protocolo. Vai lá, fica 2, 3 dias.
passa mal, vomita, tem reações. Uhum. Então, se a gente não for uma equipe acolhedora, né, vai ser É, muito mais sofrido para essa criança. E a com gente tenta certeza. fazer de uma forma que fique menos sofrido, É, né? porque a criança tem uma capacidade, assim, de adaptação, de resiliência muito maior que o adulto, né? Então, proporcionalmente, as quimioterapias que a gente usa na criança são muito maiores que dos adultos. E a gente vê, assim, a criança fazendo químio, correndo, às vezes, brincando, jogando. Então, é super importante que tenha esse ambiente preparado, que seja um ambiente mais lúdico. Outra coisa extremamente assim importante, fundamental mesmo, é ter uma equipe multidisciplinar para atender essa criança, né? A gente sabe, não adianta só o médico sozinho, o oncologista sozinho, a enfermeira sozinha. Não, a gente precisa muito do auxílio de farmacêuticos, de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, enfim, de todos para poder oferecer a melhor assistência a essas crianças, né? E não só no tratamento, né? Muitos desses pacientes vão precisar de reabilitação depois, né? Então tem que ser um trabalho conjunto. Realmente é lindo quando a gente vê o desenvolvimento e a agilidade. E eles respondem muito bem e muito rápido, né, ao Uhum. tratamento. Então é muito bonito de ver a resiliência dessa criança. Às vezes a gente vê o pai sofrendo mais do que a É. criança, e a criança fala, não tá doendo, pai. Aham. Eu vou ter que. Lá no Martagão, onde eu fiz meu rodízio de oncologia no hospital chamado Martagão Gesteira, em Salvador. É um Uhum. hospital que tem acompanhamento de criança. É um hospital só pediátrico, então o tratamento de câncer infantil também tem lá, entre outros hospitais em Salvador. Mas lá tem e é uma das referências no SUS. E eu atendi uma criança que ela chegava assim no ambulatório. Ah, não, eu comi uma bolachinha e melhorou minhas plaquetas. Assim, minhas plaquetas vão estar ótimas, porque eu comi uma bolachinha que melhorou minhas plaquetas. Porque a gente sabe que eles ficam ruins para se alimentar. Claro, com Claro que bolacha certeza. não é a oferta de alimento melhor, Aham. mas eles ficam ruins para se alimentar, acabam que são restritos de alguns tipos de alimentos, pelo risco de contaminação que tem esse alimento. E ela chegou toda bonitinha, tinha 3 aninhos, tem, né? Tá viva, tem 3 aninhos, e falou Uhum. assim: Ah, não, é porque eu comi, hoje eu não vou precisar de transfundir plaqueta. E eles chegam falando certinho, o dia que tá no protocolo, hoje eu vou É, fazer sim, é acetarabina, eu vou fazer. incrível. É muito Exatamente, eles bonitinho. já sabem os remédios, né? Os quimioterápicos que dão mais reações e outros que dão menos. Alguns falam assim: não, eu vou tirar esse de letra, esse eu faço, vou embora e fico bem. Agora o outro, não, o outro eu já sei que eu vou ficar mais nauseado, já vou vomitar mais. E assim, isso começa de pequenininho, sabe? Sim, eles entendem bem. Às vezes, quando eu cheguei, às vezes eu não entendia nada daquelas tabelas. Não, eu estou no protocolo tal. Me davam aula Aham, da doença deles. E isso é muito, muito bom de ver, porque é importante que a criança saiba o que tem. Porque às vezes o pai não claro. quer contar para a Uhum. criança o que ele tem. A gente teve um caso de uma criança que achava que estava doente porque tinha chupado um picolé. Nunca mais, É. doutora, eu vou chupar picolé na vida. Como se isso fosse o motivo da doença dele, porque os pais não queriam contar o que ele tinha. Uhum. Já era um adolescente, só que Claro. ele iria descobrir. Nossa, Ariadne, assim, recentemente eu vivenciei um caso. O paciente tem um tumor de sistema nervoso central. Daí, se não me engano, ele tem uns 3, 4 anos. E daí, no dia seguinte, ele iria operar, né? Uma cirurgia complexa que dura muitas horas. Ele ia sair da cirurgia com uma cicatriz, né, enorme, ia estar dentro de uma UTI. E os pais não queriam falar de forma alguma que a criança iria operar no dia seguinte. Isso é muito grave, porque o que a gente tem que aprender é a forma de conversar com a criança, né? Você não vai conversar como você conversa com um adulto, mas a criança precisa entender que ela vai ter que passar por uma cirurgia, que ela vai ter que coletar exame, que ela vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, né? E se os pais estão junto dessas crianças, se eles explicam para ela o que que vai acontecer, em geral elas ficam muito mais tranquilas. Elas não praticamente não dão trabalho,
sabe, para fazer qualquer procedimento, porque elas confiam principalmente nos pais, né? Então a gente precisa muito também desse apoio da família, para trabalhar junto com a gente. É. E esse é um dos trabalhos que o Lions, que é uma das instituições que nos convidou para essa live, o Lions Clube Verde Mares, lá em João Pessoa, que ele faz esse tipo de trabalho. Um trabalho de conscientização, um trabalho de apoio às famílias que têm o câncer, um trabalho para garantir qualidade de vida para essas crianças, né? Porque muitas Uhum. crianças moram no interior, precisam ir para a capital para fazer o tratamento e voltar. Então, esse translado acaba que também é um desgastante, precisa às vezes alugar lugar na cidade onde vai fazer o tratamento. Então, esse tipo de apoio, e esse é os objetivos das nossas lives, de fazer conscientização, de apoiar as famílias, porque as pessoas têm medo, medo do câncer, medo da morte, e a gente não vai entrar no contexto religioso aqui, mas as pessoas têm medo de falar sobre isso, tanto da doença, mas tem medo de falar da doença porque tem medo de perder, né? Claro, com certeza. Associa sempre câncer à morte. Só que se a gente Uhum. fizer uma proporção matemática, pneumonia mata muito mais do que câncer, porque é uma É, doença pela incidente. quantidade que a gente tem, né? A incidência de pneumonias na infância é muito maior do que a incidência de câncer na infância. Então, se a gente for fazer um comparativo matemático, pneumonia mata muito mais do que o câncer. Só que a gente tem medo de falar de câncer porque assusta. E assusta porque a gente tem medo de perder. Só É, que a gente só vai e também porque perder a gente se não não, tratar. a sociedade não conhece direito, né? Então acaba sendo uma doença tabu. É igual como ainda é HIV, como foi tuberculose, como foi hanseníase, né? As pessoas não querem nem Uhum. falar o nome câncer. E a gente precisa fazer, tomar essas iniciativas, né, de conversar com a população mesmo, claramente, para que elas sejam encorajadas a enfrentar toda essa doença, né? Sim, sim. Porque assim, as pessoas têm comentado, mas está aumentando o número daquela doença. Está aumentando o Uhum. número daquela. Não é porque está aumentando o número. Eu acredito que está se fazendo o diagnóstico mais cedo. Então, muitas Claro. pessoas, com a tecnologia avançando, com o acesso à medicina mais fácil, com o nosso SUS, que está dando, dá qualidade de vida e atendimento a muitas crianças, o diagnóstico tem sido mais precoce. E o diagnóstico acontecendo precocemente, acontecendo o diagnóstico, aumenta a incidência, mas não é porque aumentou, é porque está Exato. diagnosticando, porque Tem antes não se também sabiam. exatamente, tem a questão das notificações também, né? Que hoje em dia estão muito melhores, né? Mais fidedignas da realidade. A melhoria nos métodos diagnósticos também tem auxiliado bastante. E que bom que a gente está diagnosticando esses casos, porque antigamente, algumas décadas atrás, a gente ouvia falar assim, não, o fulaninho morreu quando criança, era uma doença grave, mas ninguém sabe o que que foi. E às vezes era um Uhum, câncer, né, que não foi diagnosticado. uhum. E às vezes, não teve uma anemia grave, não teve uma anemia muito É, grave e morreu. Que anemia foi essa, né, que levou à morte dessa criança? A gente precisa entender que tá desenvolvendo, a medicina está muito mais desenvolvida e o diagnóstico acontecendo, que assusta. Assusta, sim, não vou dizer que não claro, com assusta, assusta. certeza. É ruim para a gente dar esse diagnóstico, é ruim para a gente falar, olha, eu acho que você tem uma leucemia, ou eu acho que você tem um Wilms ou qualquer outro tipo de tumor, vou te encaminhar, porque no meu caso é esse, né? Eu vou te encaminhar para um centro de referência para fazer o tratamento. Eu sei que os pais não querem ouvir isso, e eu também não quero dar esse diagnóstico. Aham. Só que é preferível falar para pai assim, olha, eu acho que é isso, tem muita chance de ser, né? Mas vamos para um lugar para poder fazer o tratamento, do que eu ficar, não será, não deve ser não. Eu vou segurar aqui mais um É, pouquinho. com Vou segurar mais um certeza. pouquinho. E aí a É aquele criança, velho ditado, né? Melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. A gente prefere, assim, né, como oncologista, que os pacientes venham para nós quando tem uma suspeita, para que a gente examine, a gente faça os exames que forem necessários, mesmo que não seja, né? Pelo menos assim, eu uhum, tô tranquilizando essa família também.
porque Sim, sim. gera aquela angústia, né? Gera a angústia do profissional, gera a angústia da família, de saber que pode ser algo mais grave, e a gente ficar levando ali em banho-maria não resolve nada, só atrasa a vida dessa criança. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta para a gente poder responder aqui. Acho que só aqui. A Rosane perguntou se tem alguma explicação para a leucemia. Eu acho que na hora que a gente estava falando era de leucemia, da leucemia ser a campeã dos cânceres infantis. Uhum. Não tem uma causa assim específica. Na verdade, a gente vê isso por meio de estudos, por meio de dados, né? Mas é outra coisa importante também da gente falar, Ari, que o câncer na criança, diferente dos adultos, não tem uma causa, né, Uhum. específica, porque, por exemplo, no adulto a gente sabe que muitos tipos de tumores estão relacionados com tabagismo, com alcoolismo, com uma exposição prolongada, né, durante anos ao sol, e na criança não, né, são aquelas Uhum. alterações genéticas que eu falei, e que acontecem ainda de uma forma que a gente não consegue explicar, a medicina ainda não consegue. Sim, sim. E a gente está falando que a leucemia é a campeã dentre os tumores hematológicos, tá, Rosana? Se a gente falar entre leucemia e linfoma, a que prevalece é a leucemia. Mas se a gente falar de tumores sólidos, de tumores do sistema nervoso central, serão outros tipos de tumores que vão prevalecer. Mas Nos tumores sólidos, a prevalência aqui no Brasil e no mundo é de tumores de sistema nervoso central, que correspondem a 19% dos tumores pediátricos. Em seguida, vem os linfomas, que já são hematológicos também, correspondem a uns 13%. E aí depois a gente tem tumores ósseos, tumores oculares, neuroblastomas, rabdomiossarcomas. realmente. E É aí a um gente mundo, precisa a conversar oncologia é um sobre isso. mundo. É um mundo, é um mundo, é um mundo próprio. Aqui a Leise está elogiando a gente. Obrigada, Leise. Obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo. Né? Leide elogiando, é porque acho que o pessoal não sabe, eu e a Tiesa nos conhecemos assim, eu não vou dizer que eu conheço a Tiesa desde criança, não, porque senão vai me colocar como muito mais Ah, velha Ari, do que mas foi de ela, criança. Tem mais de e eu 20 não sou anos, com tão mais, certeza. e eu não sou tão mais velha assim que a Tiesa, não, Não, são não, a uns, gente tá ali uns depois dos 10 30. anos, são uns 10 anos mais velha do que ela, mas a Ai, gente se conhece há muito tempo lá do Tocantins, e é um prazer, gente, eu quero reforçar isso, que é um prazer estar aqui, Tiesa, te vendo, te ouvindo, aprendendo um bocado com você sobre o câncer eu que infantil. agradeço, imagina. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que só elogios mesmo, só elogios. Ah, Ari, sabe uma coisa que eu estava pensando ontem, que pode ser dúvida também de outras pessoas? É, por exemplo, tem como eu prevenir o câncer na Hum, criança? Não tem, né? A prevenção primária, como não está relacionada a fatores externos, fatores ambientais, então, infelizmente, a gente não consegue prevenir. Mas tem como a gente fazer a prevenção secundária, que entra aí o diagnóstico, né, precoce. E muitas famílias perguntam assim: ai, doutora, será então que eu não devo fazer um raio-x todo ano no meu filho, uma ultrassom de abdômen? Não, não. Não tem nenhum protocolo, nem no Brasil, nem no mundo, que oriente a rastreamento. realização desses exames periódicos para tentar encontrar um câncer. Exceto, claro, naqueles casos de câncer relacionados a síndromes genéticas. Então, a gente tem Uhum. algumas síndromes de predisposição de tumor, como síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de von Down. Hippel-Lindau, o próprio Down também, que a gente sabe que tem um risco muito maior que a população em geral, de ter leucemia, né, de ter também tumores de sistema nervoso central. Então, para essas crianças, vale a pena não o exame isoladamente, não é o ideal, né? É passar em consulta com o pediatra,
se tiver acesso, passar em consulta com um geneticista também, para que ele oriente quais os exames fazer e qual é a periodicidade desses exames. É, é importante falar, é nisso que você está falando, que assim, não vai ter nenhum exame que vai rastrear, que vai falar assim, olha assim, ó, tem grande chance de daqui 2, 3 anos o seu filho desencadear a leucemia. Não é bem assim, Uhum. né? É, Não é com assim que vai certeza. funcionar. Ou qualquer outro tipo de câncer. Mas a consulta periódica, as consultas de rotina, às vezes você chega lá na consulta, a gente vai fazer o exame físico na criança e a gente vai suspeitar de alguma coisa e vai indicar a gente fazer. É muito mais. O rastreio vai ser clínico. O rastreio vai ser Uhum, você fazer a claro. consulta periódica com teu filho, a gente controlar peso, controlar altura, a gente controlar o perímetro cefálico, a gente ver a alimentação, orientar tudo isso. Vai ser muito mais rastreio do que você ficar fazendo raio-x, ultrassom, exame de sangue de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, porque não vai É, adiantar, né? sim, Não é sim. porque seu filho Então, gripou muito que vai. uma anamnese bem feita, né? A história clínica do paciente, um exame físico bem feito, são fundamentais, né? São os primeiros passos, e eu diria até que os mais importantes para a gente suspeitar de um câncer na criança. Então, deixa eu ver. Vamos só fechar um raciocínio aqui para ver se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai perguntando. Então, para a gente pensar em câncer infantil, o que que os pais têm que ter como sinal de alerta? Febre que não melhora, ou febre que está sempre todo dia, há 10 dias, uma semana tendo uma febrezinha, 37,8, 38, todos os dias, talvez sem sintoma nenhum associado. É importante você levar teu filho ao médico para fazer alguma avaliação. Manchinhas roxas pelo corpo, que não está associada ao trauma. Às vezes o pai pensa, não, é porque é traquina. Sim, algumas crianças têm mais hematomazinhos porque são traquinas, mas não caiu, não tem nada e está persistindo aquela manchinha roxa, leva para a gente poder avaliar, porque pode ser alguma doença hematológica, pode ser uma PTI, mas também pode ser uma leucemia. Criança Uhum. que tem sangramentos, como epistaxe, sangramento nasal, ou outros tipos de sangramentos, pode também, precisa levar ao pediatra para poder fazer a avaliação. É importante também tirar fotos de vez em quando do seu filho com flash, para a gente ver a questão do reflexo vermelho que a doutora Tissa falou, para a gente pensar nas doenças oftalmológicas, né? Perda de peso desnecessária, perda de peso sem estar doentinho, perda de peso. Isso já é mais difícil na criança, É, mas avaliar isso mas também. acontece assim com maior frequência nos adolescentes, né? Então é Hum. outra coisa também que os pais precisam ficar muito atentos, porque adolescente já sai um pouco das asas dos pais, né? Mas tá percebendo que o seu filho está emagrecendo, tá mais abatido, não tá querendo fazer as atividades, né, diárias, não tá se alimentando adequadamente, também precisa procurar ajuda. Até a mudança de humor, né? Na criança maiorzinha e no adolescente, a mudança de humor pode estar associada a alguns tipos de tumores, né? Uhum. Perda de Dores de cabeça. equilíbrio também, né? Perda de equilíbrio. Isso é difícil de avaliar, às vezes, na criança que está apresentando, está começando a andar, mas a gente precisa ficar de olho, principalmente, por exemplo, naquela criança que já estava andando e de repente começou a cair do nada. É, estrabismo também, né? Estrabismo que aconteceu subitamente, né? Porque a gente sabe que também tem um estrabismo no recém-nascido que pode ser comum, mas precisa ser avaliado, né? A criança tinha o olhar alinhado e de repente desviou, opa, pode ter alguma coisa errada. A criança, quando está começando a andar e perde essa capacidade, né, de andar, Uhum. né? A Linfonodos. criança que já tinha o controle esfinteriano que a gente fala, já conseguia fazer xixi, já pedia para fazer xixi, já pedia para fazer cocô, de repente começa a perder urina, a perder fezes, assim, sem uma causa aparente também tem que ser avaliada. Os linfonodos, né, as ínguas, como a gente fala aqui no interior, precisa ser avaliado também, precisa ser levado para o pediatra para poder ser avaliada essa situação também para essas crianças.
Então, assim, o diagnóstico, ele vai acontecer precocemente se os pais levarem precocemente também para assistência, né? Para ser levado para o pediatra, para ser avaliado, para ser acompanhado. E a gente, como a Tiesta já falou, a gente como pediatra, que eu sei que tem alguns aí assistindo a gente, Tem vários amigos aqui. Um abraço para vocês. Tem uma hemato também, a Ellen, mandou um abraço para gente aqui mais cedo. E aí a gente, como pediatra, tem que aprender a ouvir direitinho, né, os nossos pacientes, para a gente não achar que é a loucura da mãe, né? Ah, tava andando, porque às vezes ali no consultório a criança nem cambaleia tanto, né? Mas cambaleia mais em casa, cai mais em casa, mas a gente dá ouvidos porque os pais estão falando, dá atenção e investigar, fazer o nosso papel, investigar. Claro que não fazer exames desnecessariamente, né? Orientar os pais sobre a importância de cada exame, a necessidade de cada exame, porque os pais às vezes ficam ansiosos e querem fazer ultrassom. Tudo bem, o ultrassom não é tão invasivo assim, mas raio-x, tomografias, alguns exames mais invasivos que não são, né, talvez não seja necessário para aquela criança naquele momento, e a gente orientar os pais sobre a importância de cada exame, né? Para poder Claro, sim, com certeza. não indicar um É, exame desnecessário, tanto onerar o sim, SUS, claro. onerar a família que pode pagar por plano particular, como também fazer incidência de radiação desnecessária para a criança, né? Sim. Assim, o exame, ele deve ser solicitado mediante a gente levantar hipóteses diagnósticas, de acordo com o que a gente colheu na história, de acordo com o que a gente viu, né, ao exame físico. Também existe um ditado antigo na medicina de quem não sabe o que procura, não sabe o que acha. Então, aí, às vezes, ao invés de auxiliar no diagnóstico precoce, vai atrapalhar porque você vai ter alterações inespecíficas de exames que foram pedidos, ninguém sabe por quê, e fica muito mais difícil de você interpretá-los, né? Então, claro, não é que os pais não possam sugerir exames, eles podem, né? A gente quer uma participação ativa das famílias, mas é importante que isso seja discutido muito com o médico. Mesmo porque, por exemplo, naqueles pacientes que têm síndromes, né, de predisposição a tumores, o excesso de radiação pode provocar outros tumores, né? A gente sabe que toda a radiação que a gente toma ao longo da vida, ela não sai do corpo, ela vai se acumulando. E essa dose cumulativa é extremamente prejudicial ao longo da vida. Então, priorizar a boa ausculta, priorizar o bom exame físico, a boa percussão, a boa conversa com o pai, uma boa anamnese, um bom exame físico para que a gente não tenha um prejuízo a essa criança e a essa família também, né? Uhum, com certeza. Eu estou vendo aqui que a Rosana perguntou, uma criança de 7 anos que anda com as mãos balançando, molinho, cai muito. Rô, assim, não é normal, né? Alguma coisa essa criança tem. Então a gente tem que pensar, por exemplo, em intoxicação, né? A gente pega no pronto-socorro com muita frequência, algumas infecções como meningite, encefalite, e também pensar em tumor, né? Precisa passar por investigação e ser avaliada. Crianças que convulsionam, né? Sem estar em vigência de febre, criança que convulsiona mais velha, maiores de 5 anos, que Sim. nunca convulsionou na vida e começou a convulsionar. A gente precisa. Convulsões não relacionadas à febre, né? Que a gente sabe que tem a convulsão febril nos primeiros meses de vida. Então, em geral, essas convulsões são benignas, mas a convulsão na criança mais velha tem que ser investigada. Nunca deixar passar como se fosse uma coisa desnecessária, É, mas a gente precisa orientar e ver e investigar direitinho, né? Tia, uhum. aqui, a Rosana também perguntou, em bebês, fazer exames em oftalmologista cedo? Rosana, nós tivemos uma live, está até gravada aqui, uma live sobre doenças oftalmológicas na infância, e a doutora Larissa Godinho falou muito sobre isso, sobre a necessidade de fazer avaliação oftalmológica. A primeira avaliação que é feita é o teste do reflexo vermelho que é feito na maternidade. Se esse teste de reflexo vermelho der alguma alteração, a gente vai indicar para o recém-nascido a consulta oftalmológica. Mas ela orientou a gente que, como consulta de rotina, a primeira consulta do bebê tem que ser com 6 meses. Se, né,
tiver alguma alteração oftalmológica na família, tipo pais míopes, para poder avaliar. Agora, você pode fazer fotos com flash no seu filho para ver se tem alguma alteração e indicar uma consulta mais precocemente com o oftalmologista. Mas dá uma assistida lá na live para você tirar algumas dúvidas sobre os exames oftalmológicos na infância. O relacionado a câncer mais comum é o teste do reflexo vermelho mesmo, que a gente pode fazer que os pais podem fazer, né? O teste do reflexo vermelho com flash, e isso levar para o pediatra ou para o oftalmopediatra para avaliar e tirar alguma dúvida, É, né? agora, assim, da parte da oftalmologia, é muito importante que nessas consultas seja realizado o fundo de olho, né, a fundoscopia. Por isso que a Ariadne falou, tem que dilatar o olhinho para ver realmente lá na retina, né? Com fundo de olho, os oftalmologistas conseguem ver na retina. E é lá que a gente consegue detectar os retinoblastomas de forma mais precoce. E alimentação, Tiesa? Alguma contraindicação na alimentação da criança que tem câncer? Ou melhor, algum alimento pode provocar ou desenvolver câncer na criança? Criança que Não, toma questão de refrigerante, doce, Não, vai piorar o questão câncer? de desenvolvimento de câncer, não tem alimentos assim sabidamente relacionados ao câncer na criança. Mas é claro, isso é a recomendação da pediatria, né, de uma forma geral, é que sempre as famílias tentem estabelecer uma alimentação mais saudável possível, evitando frituras, evitando alimentos industrializados, né, aqueles salgadinhos. E agora, falando especificamente da criança com câncer, a gente sempre orienta que também, né, à medida do possível, que seja mantida uma alimentação saudável, mas essas crianças precisam evitar alimentos crus, alimentos mal cozidos, pelo risco de infecção, né? À medida em que eles começam a fazer quimioterapia, radioterapia, a defesa cai, então ficam muito mais suscetíveis. E assim, na oncologia, às vezes a gente abre algumas exceções de permitir alimentos mais calóricos, porque, por outro lado, a gente precisa também que essas crianças mantenham o peso, né? Porque uma criança desnutrida, ela tem um status performance, né? Uma capacidade de responder ao tratamento muito pior do que as outras. Então, é preciso um acompanhamento muito próximo também com as nutricionistas, auxiliam demais essas crianças. É. E aí é importante a gente falar que a educação alimentar na criança, começando a alimentar bem, comendo bem, desde pequenininho, não que vai prevenir câncer, mas vai prevenir outras doenças metabólicas, síndromes metabólicas, diabetes, hipertensão da infância, o próprio erro alimentar, obesidade, desnutrição, que consequentemente trazem outras infecções que podem confundir com o diagnóstico de câncer no primeiro diagnóstico. Então, uma criança hígida, uma criança saudável, uma criança que come bem, não é que ela vai ter menos risco de ter câncer, não é isso. Mas ela vai ter menos risco de ter outras infecções que são confundidas. E uma criança, como a Tiesa acabou de É, falar, que é rígida, que é bem nutrida, ela consegue responder melhor ao tratamento do que uma criança que está desnutrida. E a desnutrição, tanto no sentido de obesidade, porque é uma criança obesa, é uma criança inflamada, não vai ter uma resposta boa também, do mesmo jeito que a criança desnutrida, no sentido de magrinha demais, desnutrição mesmo, porque também vai atrapalhar no desenvolvimento, na resposta metabólica ao quimioterápico. claro, com certeza. E assim, Ariadne, a alimentação, né, esses distúrbios alimentares não causam câncer na infância, mas podem futuramente contribuir para um câncer na idade adulta, na velhice, né? Quantos cânceres gástricos, intestinais não estão relacionados à má alimentação, ao hábito intestinal constipado, por exemplo, né? A ingestão de alimentos industrializados tem muitos nitritos, nitratos, né? Aqueles alimentos embutidos, eles podem também provocar um câncer futuramente. E a gente começa essa prevenção de criança.
Então, tem todos esses fatores de cuidado com a alimentação, com exposição solar, né? Evitar que essa criança, quando se tornar um adolescente, um adulto, seja exposto ao tabagismo, ao alcoolismo. Então, a gente tem esse enfoque de prevenção já desde a infância. Porque quanto mais saudável é a criança, mais saudável vai ser o adulto. Os Claro, hábitos com que a gente certeza. adquire na infância, todos eles, hábito de sono, hábito de alimentação, hábito de prática de esportes, hábito de leitura, todos esses hábitos que a gente adquire na infância são hábitos que a gente leva para a vida. Então a família tem que criar hábitos com os filhos de tudo. Ah, tá na hora da refeição, vamos desligar a TV, vamos fazer a refeição juntos, criar hábitos para dormir bem, tudo isso para levar uma qualidade de vida boa para essa criança, para se tornar um adulto saudável. Porque a prevenção das doenças do adulto começa na infância, né? Então a gente Uhum. precisa falar sobre isso também. Eu tô perdida na hora. Cuidado para a gente não apagar a live. Igual foi a live Eu da, acho que da tem quase uma Tainá. hora já, Ari. Pois eu acho que a gente pode ver se alguém tem mais alguma dúvida para a gente encerrar, para o Instagram não cortar a gente, igual me cortou com a É, Tainá, que eu perdi totalmente a hora. Ver se alguém tem mais alguma dúvida, deixar as pessoas falarem. quem também eventualmente não tiver dúvida agora, mas surgir com alguma dúvida depois, pode me mandar um direct ou para a Ariadne também, que eu tenho certeza que ela vai responder, eu respondo também, tá bom? É, a gente pode tirar as dúvidas, porque surgem dúvidas depois que a gente começa a Claro. pensar. Claro que as melhores dúvidas serão solucionadas com o pediatra, assistente da criança, mas a gente pode orientar vocês para não gerar também preocupação excessiva, que o nosso objetivo aqui não é para você olhar para o teu filho e falar assim, será que ele está com câncer agora? Não é isso. Mas para a gente poder pensar conversar sobre isso mesmo, falar sobre isso, o que precisa ser falado. Então, o objetivo é sobre isso, falar sobre isso. Lembrando que é uma live beneficente, então, se alguém puder ou quiser doar, lá no meu feed tem as contas bancárias do Centro Espírita Caminheiro de Jesus e do Lions Clube Verde Mares de João Pessoa. A contribuição é voluntária, tá? E a live vai ficar gravada. Se você entrou agora, não conseguiu assistir tudo, pode entrar, assistir depois. A gente também vai depois compartilhar no YouTube do Centro Espírita Caminheiro de Jesus e a gente pode divulgar isso. E Lari, pode você quer falar, tá? falar rapidinho sobre esses projetos para quem entrou agora? Vou falar aqui. A gente tem as duas instituições que convidou a gente para fazer essas lives. Foram 3 lives, né? A primeira foi sobre doenças oftalmológicas na infância, depois foi a de gravidez na adolescência e essa última live do projeto. Foi pensada pelo Lions Clube Verde Mares de João Pessoa, que tem um projeto com prevenção de cegueira na infância, então fazem consultas oftalmológicas em crianças em idades oculares e faz doação de óculos para essas crianças em idade escolar, para a prevenção de cegueira e para a garantia de qualidade de vida dos cegos. E o Lions também tem um projeto com câncer infantil, garantindo qualidade de vida, apoio às famílias com câncer, né? Então, é um projeto também bem interessante, entre outros, né? E o Centro Espírita Caminheiro de Jesus também tem vários projetos, mas o projeto que a gente está elevando agora com essas lives é o projeto Mãe Menina, que é um projeto com adolescentes grávidas, e nesse projeto é feito instrução sobre a gravidez, sobre as dificuldades do parto, além de evangelização no sentido do amor à criança, do respeito ao corpo, à criança, e também é feito a parte de artesanato, que é o que elas mais gostam, que é de pintura no tecido, montagem de móveis, organização do quartinho do bebê. E aí, com a pandemia, nenhum desses projetos, ou a maioria desses projetos, não estão tendo um encontro presencial, e aí a gente precisa apoiar essas famílias de alguma forma, e aí serão feitas doações de cestas básicas para as meninas do projeto Mãe Menina, e mantendo apoio às crianças com câncer e às crianças com doenças oftalmológicas para manutenção dos projetos, né? Então as lives tiveram esse objetivo de arrecadação de fundos para a manutenção desses projetos. É muito bom. E eu acho que a gente vai encerrar por aqui, Tiesa. Eu queria de novo te agradecer, dizer que tem muitos anos que a gente não se vê, mas muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei que faz parte do seu perfil
social, seu perfil como pessoa de retribuição à sociedade que a gente adquiriu na faculdade, de transmissão de conhecimento, da caridade em si, do apoio às pessoas, né? E isso é muito bom e eu queria te agradecer por ter aceitado. Vamos pensar em outras depois para a gente bater mais um papo, né? Ah, eu que agradeço, Ari, pela oportunidade, assim, é isso que você falou mesmo, não adianta a gente se formar na universidade e não dar esse retorno, né, esse feedback para a sociedade. A gente precisa fazer nossa parte como médicos, como cidadãos, né, para que a gente construa um ambiente melhor para as próximas gerações. Então, é super importante a gente conversar sobre temas difíceis, né? Temas às vezes polêmicos, para que a gente auxilie, né? Essas outras pessoas também. Até para diminuir a culpa das famílias, né? Porque os pais têm que parar de achar assim, ah, é culpa minha porque meu filho está doente, é culpa minha porque meu filho tem câncer. Não é. Não é culpa dos pais, não é culpa. Não tem culpados, porque a gente não vai ver É, culpados, né? exatamente, a gente fala muito isso, não existe culpado. O que a gente precisa, a partir do diagnóstico, é caminhar juntos, né, a toda a equipe e a família em prol dessa criança. Então, a gente tem que amenizar as nossas dores, né, criar forças para poder ajudá-las. Porque a sociedade cobra, a sociedade julga, os demais familiares julgam também, às vezes o esposo, a esposa acabam se sentindo culpados e culpando uns aos outros, e a gente tem que falar sobre isso, que não é culpa de ninguém. Não é culpa do médico que atrasou no diagnóstico, não é culpa da família que a criança está doente, não é culpa do que comeu ontem e passou mal. Não tem culpados, a gente precisa apoiar essas famílias, a gente precisa. E para apoiar, a gente precisa conhecer. A gente precisa falar sobre câncer, a gente precisa estudar sobre câncer, a gente, como médico, estudar sobre o câncer, e a gente, como família, permitir ouvir, né? Quando o Uhum, médico falar que pode ser câncer, a gente vai assustar, claro, a gente vai assustar. Mas respirar fundo, ouvir e falar assim, agora, o que que eu posso fazer para ajudar, né? uhum, com Para certeza. poder a gente conseguir E apoiar você falando melhor. assim sobre atrasos no diagnóstico, eu lembrei agora de um dado, nem é daqui do Brasil, nos Estados Unidos, né? Que é uma grande referência assim, na oncologia. Tem tumores de sistema nervoso central que demoram meses para serem diagnosticados. E isso porque eles têm as melhores ferramentas diagnósticas do mundo, por assim dizer. Então, existe também o tempo de manifestação dos sintomas até que a gente consiga, de fato, diagnosticá-los, né? Diagnosticar um câncer, muitas vezes, não é fácil. Né? Ainda mais nos tumores raros, às vezes a gente tem que fazer vários exames, várias pesquisas para poder chegar a uma conclusão. Então, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Queria agradecer mais uma vez. Deixar você, se você quiser falar alguma coisa. Não, só isso mesmo, agradecer mais uma vez, pedir a quem está nos assistindo que ajude esses projetos, né? Porque a gente não pode esperar tudo do governo, né, ainda mais desse governo. Então, a gente, como sociedade, precisa agir também, né? Sim, sim. Então, vamos encerrar por aqui. Beijo para todo mundo. Obrigado para quem Um assistiu. beijo, Vai ficar gravado, tá? E aí vocês podem assistir depois de novo. grande Beijão, Ti. abraço. Tchau, tchau. Tchau.